Olá pessoal, professor Luiz aqui novamente com vocês. Agora finalmente, com a nossa quarta aula de geometria analítica, Vamos finalizar a parte da reta, né? Então nossa quarta aula e depois brevemente nós vamos colocar continuações de aulas de geometria analítica também, com a parte, das cônicas. Mas vamos hoje finalizar a parte da reta. Então, hoje nós vamos aprender distância entre ponto e reta e área do triângulo. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Distância entre ponto e reta. Está aí nosso plano cartesiano, né? E eu coloquei um ponto P, um ponto P aí qualquer, um ponto P genérico, com essas suas devidas coordenadas, que eu chamei de x0 e y0. E coloquei uma retinha aí, ó, uma reta R, que está na sua forma geral, ó. Se você perceber, ela está na forma geral, a equação geral desta reta R. Está aí, também é uma reta genérica, uma reta qualquer. Para nós calcularmos, sabermos qual a distância que temos do ponto P a esta reta, nós temos que projetar uma reta do ponto P até a reta R, dessa maneira, certo? De modo, ó, se você perceber aqui, temos esse quadradinho com ponto no meio, que todos nós sabemos que significa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ou seja, então, esta reta azul com esta reta aqui laranja, amarela, que é a nossa reta R, elas são perpendiculares. O que significa isso? Perpendicular é quando uma reta se encontra com a outra e as duas formam um ângulo de 90 graus, que é o nosso chamado ângulo reto. E esta reta em azul, a medida dela vai ser justamente a nossa distância do ponto P à nossa reta R, que seria a nossa menor distância possível do ponto P à reta R. Nós vamos calcular esta distância aí utilizando esta fórmula. Não tenham medo dessa fórmula. Basta você observar os detalhes. Ó. Se você observar aqui, ó, esse x, esse A aqui que está aqui, é o A, é esse coeficiente primeiro aqui da nossa equação geral da reta. O x0 é a nossa primeira coordenada aqui do nosso ponto P, mais o B, este B é a nossa segunda coordenada da nossa equação da reta, e o y0 é a segunda coordenada do nosso ponto P aqui. O C aqui é a terceira, é esse C bem aqui que está aqui, ok? E esse A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, esse A e esse B são justamente esses dois coeficientes aqui da nossa equação geral, que são esses mesmos A e B que estão aqui. Então vamos logo para o exemplo, que no exemplo a gente visualiza melhor essa coisa, Então vamos lá para o nosso exemplo 1. Vamos obter a distância entre esse ponto P aí, 2 e 3, e a nossa reta R, que ele deu aí, ó, com a equação geral, x mais 2y menos 2 igual a 0. Para facilitar a nossa vida aqui, eu já separei aqui o ponto P, e dele eu já separei as coordenadas, o x do 0 é 2 e o y do 0 é 3. E da nossa reta R eu separei os coeficientes aqui também, ó, para facilitar a nossa conta quando a gente for substituir lá, Então tá aqui, os coeficientes são esses aí, ó, 1, o 2 e menos 2. O A é o 1, tá aqui que é o coeficiente que está ao lado aqui do x, que não aparece, mas nós sabemos que é o 1. O coeficiente 2 aqui, b igual a 2, é esse 2 bem daqui. E o c, o coeficiente c, é este menos 2 aqui. Tudo bem? Então, nós vamos substituir tudo nesta fórmula aqui. Distância do ponto P a R. Vai ficar desta maneira aí, ó. Perceba aqui, ó, que o 1 é justamente o coeficiente 1 aqui. O 2 é essa coordenada aqui do nosso ponto. Esse outro 2 aqui é esse coeficiente B aqui, viu? E esse 3 aqui é a coordenada do nosso ponto P. O menos 2 vai ser o nosso C aqui. E aqui embaixo, olha, 1 ao quadrado é o A e o 2 ao quadrado, o 2 que eu botei aqui, Esse 2 aqui é esse coeficiente aqui, ok? Agora é só fazer as contas. Vamos lá, ó. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6,
né? Deixa eu mudar para a nossa canetinha aqui. Aqui, ó. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. E aqui, mais com menos é menos. Aqui, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, fica dessa maneira. Olha, ó. Aqui é o 2. Esse aqui vai ser o 6. E esse mais com menos, esse menos aqui. Então, calculando aqui, ó. Se você observar aqui, ó. 2 menos 2 dá 0. Então, só sobra o 6 aqui em cima. E 1 mais 4 aqui é 5. Então, vai ficar desse jeito, ó. A distância do ponto PAR é o módulo de 6 dividido pela raiz de 5. Nós sabemos que o módulo de 6 é o próprio número 6 e raiz 5. Aí você fala, professor, chegamos ao final? Chegamos à distância? Não, não chegamos. Lembre-se que nós não podemos deixar radicais aqui embaixo, né, da nossa fração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de racionalização, que é uma simplificação, né? Você vai multiplicar o numerador e o denominador desta fração pela parte de baixo aqui, ó, pelo denominador. Né? Multiplicando aqui 6 vezes a raiz de 5, fica 6 raiz de 5. E aqui embaixo, né, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 vezes 5, 25, e a raiz permanece. Beleza? Então, nós sabemos que a raiz de 25, né, é 5. Então, a distância do ponto PAR fica desta maneira aí, ó, 6 raiz de 5 sobre 5. Unidades de medida, né? Ele não deu a unidade de medida, então, como ele não nos forneceu a unidade de medida, nós não colocamos também. E se você quiser colocar aí unidades de medida, você pode colocar, fique à vontade. Ok? Então, é só prestar bastante atenção, é só ir com calma, ter bastante paciência que a gente consegue resolver esta paradinha aí. Vamos para a nossa próxima parte, que é a área do triângulo. Novamente, eu coloquei nosso plano cartesiano aqui. E aqui eu vou colocar 3 pontos, ó, o ponto M, o ponto N e o ponto P. Esses 3 pontos, nesta configuração aí, eles formam, eles formam um triângulo. Olha só, eles dispostos dessa maneira aí, eles formam um triângulo. Nesse caso aí, o triângulo de vértices M, N e P. Nós vamos calcular a área desse triângulo utilizando essa fórmula aí, ó. A área do triângulo, desse triângulo aí, é 1 sobre 2, ou 1 meio, né? 1 sobre 2, vezes o módulo de D. Mas quem é esse D aí, professor? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser o determinante disso bem daí, ó. Exatamente. Olha, perceba o seguinte, não é difícil. Se você observar, ó, esses 2 elementos aqui da primeira linha é justamente as coordenadas do primeiro ponto aqui, M. Igualmente aqui na segunda linha, ó, na segunda linha, né, esses 2 elementos da segunda linha aqui vão ser as coordenadas do segundo ponto aqui. No caso, o segundo ponto aqui é N. E por último aqui, ó, na terceira linha, nós temos as coordenadas do nosso último ponto aqui, que nesse caso aqui é o ponto P. E esta coluna aqui sempre vai ser uma coluna de 1, ok? Então, nas aulas passadas, sobre geometria analítica, nós resolvemos coisas parecidas com isso aqui, né? Determinante, eu expliquei. Mas nós vamos agora para o nosso exemplo para fixarmos melhor. Aqui, calcular a área do triângulo de vértices do A, 2, 3, B, 1, 8 e C, menos 5 e 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular este determinante aqui. Professor, olha, tá, eu errei aqui, ó. Aqui é um A maiúsculo, viu? Não é um A minúsculo, não, é um A maiúsculo. Deixa eu corrigir aqui este A. Foi um erro de digitação, mas não tem problema. É só lembrar que estes 2 elementos da primeira linha aqui são justamente o x de A e y de A aqui do ponto A que ele nos forneceu aqui, do nosso primeiro ponto. Aqui, ó, o x de B e y de B é as coordenadas aqui, ó. X de B e y de B. E por último aqui, o x de C e y de C é as coordenadas do ponto C. Aqui, ó, x de C, y de C. Substituindo, vai ficar desta maneira aí, ó. 2 e 3 é as coordenadas do ponto A. 1 e 8 aqui na segunda linha aqui, ó, é as coordenadas do ponto B.
e menos 5 e 2 as coordenadas do ponto C, e a coluna de 1 continua aqui. Então vamos lá resolver isso aí? Quem se lembra resolver isso aí? É assim, pessoal, ó. Você vai repetir as duas primeiras colunas aqui, né? E vamos calcular aí, multiplicando primeiro as diagonais principais. Dessa maneira, ó, 2 vezes 8 vezes 1 vai dar 16. Agora a nossa próxima diagonal principal aí é 3 vezes 1 vezes menos 5 vai dar menos 15. E 1 vezes 2 dá exatamente 2 positivo. Aí você coloca menos, né, abre parêntese, e agora vamos fazer a multiplicação das diagonais secundárias. Primeira vai ser essa aí, ó, que é 1 vezes 8 vezes menos 5, que vai dar exatamente menos 40. 2 vezes 1 vezes 2, que vai dar exatamente 4. E a nossa última diagonal secundária aqui vai ser 3 vezes 1 vezes 1, que é igualmente 3. Ok? Organizando esse negócio aí, né? Aqui nós vamos ter, ó, 16 menos 15 mais 2, 16 menos 15 é 1, mais 2 é 3. E aqui dentro do parêntese, se você perceber, ó, dá 4 mais 3 é 7, menos 40 mais 7 dá menos 33. Observe que tem este menos aqui de fora com este menos aqui de dentro. Ok? Aí você vai ter que fazer o nosso velho jogo de sinal. Menos com menos é mais, né? Então vai ficar 3 mais 33, que dá exatamente 36. Acabou, professor? Não, isso é só o determinante. Nós ainda temos que calcular a área, né? A área é isso aqui, ó. A área é 1 sobre 2 vezes o módulo desse determinante. Que no caso aqui o módulo deu 36, então é só substituir no lugar do D o 36. Lembrando que isso aqui não é um parêntese, pessoal, nem um colchete, é o módulo, né? Se fosse aqui menos 36, qual seria o módulo de menos 36? 36. Então aqui o módulo de 36 também é 36. Então, né, resolvendo isso aí, ó, 36 tirando o nosso módulo vai ficar assim, 1 sobre 2 vezes 36, né? E você aqui, nesse caso, você pode multiplicar aqui 1 vezes 36, que vai dar 36 dividido por 2, que dá exatamente 18. Neste caso aqui, 18, o que, professor? 18 unidades de área, porque ele está calculando uma área, né? E como ele não nos forneceu aí se é centímetros quadrados, milímetros, decímetros ou metros, você não precisa colocar nada não, basta saber que é 18 unidades de área aí da medida, que no caso aí é medida de área. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa seu likezinho aí, né, para nos ajudar no nosso canal, né? E até a próxima, pessoal.